Meu Deus, olha como é que eu tô. Boa noite, pessoal. Aqui é o Gui Santos Lobo e são exatamente 8h22 da noite. Às 8 horas, quase em ponto, eu recebi o resultado do Genera e vamos ver aqui qual foi o resultado. Eu vou abrir aqui junto com vocês e, meu Deus, eu tô muito nervoso. Tá carregando, meu Deus. Caralho! Meu Deus do céu. Gente, sério, eu tô um pouco sem palavra. Mas, basicamente, toda a América do Sul, África Ocidental, Oriente Médio, Norte da África e a Europa inteira. Vou falar as porcentagens para vocês. 49% continente europeu, 22% continente africano, 19% Américas, 5% diáspora judaica e 5% Oriente Médio e Maghreb, que é a região do norte da África, são dos povos árabes. Meu Deus, eu tô muito chocado. Segundo o que esse site fala desses 49% europeu, que pra mim não é surpresa, né, dos dois lados da família. Meu pai, como eu falei no outro vídeo, a mãe dele é branca e de ascendência alemã, holandesa, né, ela é pernambucana e vem dessas cidadezinhas que tem muitos descendentes de holandeses mesmo, né, no interior de Pernambuco. E dentro da população negra brasileira e da população indígena, existiu uma miscigenação forçada que a gente conhece a história, com os povos ibéricos, principalmente com os portugueses que foi a nação que colonizou, né, o Brasil. Então não é surpresa, né, que eu tenha esses 23, esse um quarto, né, esses 23% ibérico e 8% da Itália. Engraçado isso, porque eu não tenho noção nenhuma de nenhum parente que venha da Itália. Até onde eu sei, né, o sobrenome Bezerra, que é meu último sobrenome, ele vem da Itália. Né? Ele é um sobrenome popular que era uma função agrícola. Né? Assim como muitos sobrenomes europeus são de acordo com as funções que eles desempenhavam, boa parte dos sobrenomes alemães são assim. Até onde eu sei, o Bezerra também é dessa origem, né, da função que a família exercia, que os ofícios passavam de pai para filho. Então faz bastante sentido. Balcãs, onde são os Balcãs? Não sei, não tenho ideia. Balcãs da Grécia, 6%. Os Balcãs, que é essa região da Croácia, Grécia e Bulgária. Essa parte a leste da Itália, que é mais perto, é a parte da Europa que é mais perto da Turquia, do Mar Negro. Eu tenho 6%. Gente, é 6% grego? Não tenho a menor ideia. Fenoscândia? Fenoscândia? Tá, eu sou 6% nórdico, que é essa região da Suécia, Finlândia e Noruega. De onde veio isso, não tenho ideia. Acredito que seja desse lado da minha avó paterna, que tem essa ascendência do lado da Holanda, Dinamarca e tudo mais, que são esses povos do norte que invadiram parte das Américas, inclusive Pernambuco, muito no passado. Agora, Noruega, tô um pouco surpreso. Sardenha também faz muito sentido porque toda essa região do Mediterrâneo veio para o Brasil, para a região que hoje a gente chama de Brasil, né, que é a nação brasileira, na época que ainda era colônia, na época que era Brasil Império, continuaram vindo na imigração na época da República, na época do café. Né, a gente sabe que houve uma imigração muito forte desse oeste sul europeu para o Brasil. Gente, eu tô muito surpreso, eu tô surpreso de verdade. E menos de 2% da Europa Ocidental. Europa Ocidental é essa parte da França, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. Para mim é um pouco surpresa ter menos de 2%. Como eu falei, a minha avó é dessa cidade de Pernambuco, então possivelmente, né? Uma coisa que eu soube há um tempo atrás que aconteceu, os
existiu muita gente da Suíça que entrou para o Brasil como imigrante, mas registrado como alemão. E tem muita gente que acha que tem descendência alemã, mas na verdade é suíça. E então é muito possível que essa ascendência da minha avó não seja holandesa, na verdade seja ou alemã ou, enfim, francesa, alguma coisa assim. Bom, agora vamos encerrar a Europa e ir para outro lugar. Vamos agora para a África, continente africano. 15% do oeste da África, que é essa região que pega ali toda a colonização portuguesa, Benin, Guiné-Bissau, Angola, toda essa costa do meio até a África do Sul, né? Que parte dos povos que eram trazidos aqui do Brasil, boa parte veio de lá, né? Dos povos Bantu e outros povos que tinham em volta. Eu não espero que tenha grandes informações sobre essa questão, porque a gente sabe que todo o genocídio que aconteceu em todo o continente africano por conta da colonização europeia e por conta da invasão das Américas, onde eles já estavam traficando pessoas aqui para o Brasil. Mas é muito interessante saber que 15% é dessa região e 7% de uma região chamada Mandé, que é onde fica ali a Mauritânia, fica bem mais perto do Brasil, perto das Américas. Imagino que boa parte dos africanos que vieram para o Brasil tenham saído dessa região e que essa seja uma ancestralidade muito antiga minha. Porque, como eu falei, né, não tem como rastrear, não tem como registrar, porque boa parte dos registros do Brasil colônia foram queimados, foram extintos. Mas eu imagino que essa parte, pelo menos em mim, né, no meio individual, seja muito antiga. Porque não era comum vir dessa região para o Brasil, era muito mais para a América Caribe e para a América do Norte. Uma coisa que eu esqueci de falar. Essa região do que é chamada de, já esqueci a palavra, Mandé, né, que pega essa parte de Mali, da Mauritânia, Guiné, Serra Leoa, fica do lado da região de Gana, Nigéria, Níger, que é onde dominava o povo Yorubá, que é o povo que deu origem a muitas das religiões que existem nas Américas hoje, né? Muitas das religiões de origem africana, inclusive os fundamentos do candomblé, da umbanda e da quimbanda presente no Brasil, né? O panteão Yorubá, como a gente fala, né? Os orixás que são cultuados, são oriundos desse povo que vinha dessa região, né? Da região esse oeste africano. Gente, eu tô achando isso tão maravilhoso, vocês não têm ideia. Tá, vamos agora para as Américas, os 19%. Essa era a parte que eu tava mais ansioso para ver. Porque eu tô um pouco surpreso por ser apenas 19%, né? Por ser um quinto do meu genoma. Porque eu tenho uma avó indígena, né? Que não está mais entre nós. E um avô que era mestiço, né? E a gente não sabia muito qual é a ancestralidade dele. A gente sabe que a mãe dele é indígena. E as irmãs dele, né? Eu conheci uma irmã dele, era muito parecida fisicamente com a minha avó materna, do outro lado da família. Né? O que mostrava essa similaridade, essa proximidade com a ancestralidade indígena. Mas a gente sabe, como eu já falei, que existia uma miscigenação forçada. Não vou usar certas palavras que possam gerar gatilho em algumas pessoas, mas boa parte das pessoas indígenas ou mestiças, pessoas que acham que não são miscigenadas, elas têm sim uma parte do genoma europeu, por conta de tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, né? Essa história vergonhosa que a gente tem, que boa parte do Brasil não quer saber. 6% da Amazônia, não estou surpreso com isso, estou surpreso com a quantidade pequena, mas aqui pelo menos o site não cita só a Amazônia brasileira, também fala da Amazônia peruana, do Equador, da Bolívia, da Colômbia, que antes da colonização europeia, ela não existia essas fronteiras que a gente conhece hoje, né? E nem esses limites linguísticos. Eram nações diferentes que se relacionavam de maneiras diferentes. Mas com a migração de povos dentro das Américas, infelizmente os povos indígenas também sofreram com esse tráfico humano dentro do território. Acredito que houve essa mistura. Então, boa parte desse genoma da Amazônia acabou indo parar no Nordeste, que é onde é a origem da minha família, né? Meus 4 avós são do Nordeste. 4% Tupi. Tupi aqui no site eles colocaram como
toda essa região que vai desde o sul do Brasil, também Bolívia, Paraguai e Argentina, até a parte do Nordeste, Centro-Oeste, colocaram como um grupo só. Na verdade, a gente sabe que não era um grupo só, não era só uma nação. Tanto que até hoje existem mais de 270 línguas aqui no país, línguas nativas. Isso significa que existia uma grande quantidade de grupos diferentes que, obviamente, tinham as suas particularidades, né? Então aqui foi colocado como esse macro grupo e acredito que boa parte seja por conta da pobreza de informação que se tem, uma vez que não se tem tanto banco de dados dos povos originários quanto se tem dos povos europeus, por exemplo. Mas eu fico feliz de ter toda essa parte indígena, porque sempre foi uma parte que eu tinha muita curiosidade e eu não tive acesso a isso, nunca tive acesso. E menos de 2% da Patagônia. Talvez daqueles povos da Cisplatina, né, que o Uruguai, não sei quem entende de história aqui que está me assistindo, mas o Uruguai já foi domínio brasileiro, né? Não lembro em que época, se não me engano, foi no Brasil Império. E os povos nativos lá do Uruguai, eles estão nesse tronco genético da Patagônia, então possivelmente veio através dessa imigração do sul para o norte do território brasileiro. 5% da diáspora judaica, e agora eu fiquei não confuso, mas eu fiquei um pouco maravilhado com a história. A gente sabe que hoje, atualmente, existe uma nação judaica, que é Israel, mas antigamente houve uma perseguição durante muito tempo, inclusive a gente sabe o que aconteceu na Alemanha durante o século XX. Mas aqui no mapa está mostrando 3 regiões onde se concentraram a maioria das populações judaicas na Europa e no norte da África e do Oriente Médio. Aqui a gente tem o sul de Portugal, Marrocos, Argélia, essa parte perto do Estreito de Gibraltar. E também faz muito sentido, porque já que boa parte dos brancos que vieram para o Brasil são dessa região da Península Ibérica, obviamente muito deles tem esse sangue judeu, né, que descende dos judeus que saíram pelo mundo e se espalharam, né, pelo que é chamado hoje de Velho Mundo. Uma outra parte, né, do que até se cita na Bíblia, dessa parte do norte do Egito, começo do Oriente Médio, da Península Arábica, e tem uma concentração muito grande nos países do norte da Europa. Né? Como eu falei, parte dos meus ancestrais vieram dessa parte do norte, e eu sei disso por questão, né, da minha avó, que ela conta de muita coisa de lá da região dela do Nordeste, mas eu não tinha noção de que poderia ter esse genoma, porque essa imigração judaica para o Brasil é muito recente, principalmente após a situação do Holocausto, né, da Segunda Guerra. E normalmente as famílias judaicas que vêm para o Brasil, né, o pessoal da minha geração sabe que é descendente, sabe que tem uma pessoa, sei lá, um avô, um pai, um bisavô, que veio dessa região, sobreviveu, saiu de lá fugido. E eu tô surpreso por ter aparecido esses 5%, apesar de eu achar que é uma ancestralidade também mais antiga. Porque a comunidade judaica é uma comunidade muito forte em questão de tradição, de nome, de manter vivo aquilo que aprendeu com os pais, os avós, os bisavós. Então, se eu não sei dessa tradição, possivelmente é uma tradição muito antiga que acabou se perdendo. Outra parte que também fiquei curioso, essa parte do Oriente Médio e Maghreb. Né? Maghreb é a região do norte do continente africano, que há muitos séculos são dominadas pelos povos árabes, né? Que inclusive até dominaram o sul do continente europeu por um tempo, Portugal, Espanha. Olha só, faz até sentido, porque talvez o que esteja correspondendo como Europa, na verdade, tenha origem aqui, dos povos árabes, mas enfim, né? Esses povos espanhóis, portugueses, italianos são povos mestiços também. Só que eles tiveram uma miscigenação muito diferente da que aconteceu aqui no Brasil. E ao todo é 5% que fala aqui, mas é 4% dessa região do norte da África, e muita gente não sabe, mas essa região do Marrocos, Argélia, Tunísia, houve uma imigração muito forte para o Brasil, não só para o Nordeste, de onde a minha família vem, mas também aqui para São Paulo. Por exemplo, a 25 de março é uma região que foi dominada por muito tempo por famílias árabes, e foram eles que começaram essa cultura das lojas, do comércio, que hoje se tornou a rua de comércio mais famosa de São Paulo e talvez do Brasil, né?
Mas houve essa imigração muito forte do Oriente Médio aqui para o Brasil. Tanto que, se eu não me engano, o Líbano é um país que tem mais descendentes de libaneses aqui no Brasil, libaneses e descendentes, do que lá dentro do próprio Líbano. Se eu não me engano, são 6 milhões aqui no Brasil, enquanto o país lá tem 3 milhões, alguma coisa assim. E menos de 2% da Península Arábica e do Egito. Essa parte eu realmente não esperava, né? Nada. Tanto que menos de 2% é até compreensível, porque não foi uma região onde houve uma forte imigração, então possivelmente não sejam imigrantes recentes daqui do Brasil, ou foram povos que se misturaram com outras partes do mundo, e aí pequenas partes desse genoma acabaram na Europa, na África e tudo mais. Então por isso que tá em mim, mas eu realmente dessa parte do Oriente Médio, Egito, eu não esperava. Bom, tem muita informação. Eu comprei o teste mais completo que tem, que é um teste que fala não só sobre a sua ancestralidade, sobre seu bem-estar, sobre a sua linhagem materna e linhagem paterna, busca de parentes, mas também fala sobre seu bem-estar e questões nutricionais do corpo, saúde da sua pele, saúde fitness e também a sua saúde genética, que fala sobre escalas de risco genético e doenças genéticas, coisas a qual eu estou predisposto ou que eu tenho dificuldade em pegar, doenças que eu tenho dificuldade em desenvolver, né, provavelmente não vou, e outras a qual eu tenho tendência. Eu vou ter que fazer outros vídeos, porque esse aqui com certeza já ficou enorme. Então, pessoal, beijo, obrigado por assistir e aguardem a parte 2.